Nós damos as nossas boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet, pessoas de diferentes lugares dessa cidade, ou por meio da internet, diferentes lugares do Brasil e fora dele. A todos vocês a nossa saudação, nosso desejo de que este culto seja uma grande bênção na sua vida. Eu quero, nesse momento inicial do culto, fazer alguns lembretes quanto às atividades da igreja. Hoje pela manhã realizamos nossa assembleia ordinária e com importantes decisões a respeito do andamento do trabalho normal da igreja. Quero lembrar que esta é a última semana do mês de junho. Isso significa que na próxima quarta-feira teremos culto matutino de oração. Desta vez o culto será dirigido pelas irmãs que fazem a MCA, mas o culto naturalmente é para a participação de toda a igreja. Esperamos um número expressivo de irmãos na próxima quarta-feira, portanto, para o culto matutino. E à noite, nosso culto de oração, quando temos a oportunidade de orar uns pelos outros e também a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Quero lembrar às demais organizações suas atividades normais durante essa semana, lembrando que o Ministério da Família promove o chá da terceira idade no próximo sábado. Há um aviso mais minucioso no boletim dos irmãos, às 15 horas, dia 29, e os irmãos interessados devem fazer sua inscrição para participação naquele chá. Aproveito para lembrar algumas outras programações para as quais estamos nos preparando, como o Congresso Infanto-Juvenil, cujas inscrições estão sendo realizadas já, e também outras atividades como o Encontro Anual de Casais. Os irmãos que não fizeram sua inscrição devem providenciar também a inscrição o mais rápido possível, porque isso facilita o planejamento da programação, como também facilita para o irmão a sua participação. E a inscrição pode ser feita hoje à noite com a irmã Luciene Marques. Os irmãos podem procurá-la para isso. Quero lembrar aos irmãos também que estamos em plena campanha dos 100 dias de oração pela família. As igrejas batistas de todo o Brasil estão integradas nessa campanha de oração e os irmãos devem participar, quer usando o livro das devocionais diárias, e muitas famílias os têm, mas também reservando algum tempo diário para oração de forma individual ou coletiva, sempre lembrando a sua família, as famílias da igreja, as famílias de nossa pátria. Então, não deixem de participar. Quero lembrar também que hoje, excepcionalmente, não teremos a cantina funcionando após o culto. O horário da cantina após o culto noturno tem sido dedicado ao trabalho com os motociclistas, tem sido voltado para esse ministério. Hoje, excepcionalmente, não haverá esta atividade, mas nos próximos domingos isso acontecerá normalmente. Então é uma forma de o irmão também cooperar com esta atividade. Por falar em cooperar, eu quero lembrar que para o Congresso Infanto-Juvenil, mesmo o irmão que não tem filho nessa idade, pode cooperar adotando uma criança, e nós temos estendido o congresso deste ano para crianças que não são da igreja, mas que precisam, portanto, da nossa ajuda para que possam participar. Então o irmão pode adotar, em relação à inscrição, algumas crianças para participarem também deste congresso. Feitas essas comunicações, eu quero dizer aos irmãos que não deixem de estar atentos aos avisos constantes no boletim. Aí maiores informações vão encontrar, inclusive sobre a antologia que está sendo preparada pela Comissão de Arte e Cultura, e algumas outras informações importantes que constam no boletim. Eu gostaria agora de identificar as pessoas que nos visitam. Eu tenho aqui os nomes de algumas pessoas. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé quando fossem mencionados, para que pudéssemos vê-los e saudá-los. Temos aqui algumas irmãs que estão conosco, da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, a irmã Edna Ferreira de Araújo, também a irmã Shirlene e a irmã Osmídia, todas Ferreira de Araújo, mesma família, portanto. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, é uma alegria muito grande recebê-las neste culto, tê-las participando conosco desta programação. Também tenho aqui os nomes de 3 irmãs da Primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Gente da Bahia é sempre bem-vinda aqui, né? Gosto de dizer isso.
a irmã Elineide, a irmã Edilze e a irmã Ilza Gomes Paixão. Queria que elas ficassem de pé também para que pudéssemos identificá-las. Estão ali. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. É bom tê-las conosco também neste culto. Certamente há outras pessoas entre nós cujos nomes eu não tenho aqui. Eu também lhes pediria que se colocassem de pé. Você vai poder receber o cumprimento de alguém da igreja que esteja próximo a você, vai receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja, vai perceber certamente que junto ao cartão há uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais, e eu pediria que você entregasse isso aos pastores após o culto. Então, dessa forma, podemos manter contato com vocês. Então, sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande recebê-los, que este culto seja uma grande bênção na sua vida, esteja aberto para que Deus fale ao seu coração através deste culto, no decorrer desta celebração. Neste momento, em atitude de oração, nós nos prepararemos ao som do prelúdio para este culto ao Senhor. Meus irmãos, hoje os batistas brasileiros lembram o Dia de Educação Cristã Missionária. Há uma referência a isto no boletim de hoje, na página do Cotidiano, em que nós falamos um pouco a respeito desse tema. Nós temos hoje uma visitante muito ilustre, a presidente da União Feminina Missionária Batista do Brasil, a irmã Mayra Proença Julião, será o instrumento de Deus para falar ao nosso coração, e teremos em nosso culto uma participação mais direta das mulheres. Por falar em mulheres, hoje pela manhã nós mencionamos que a RBC tem lançado um livro de devocionais para mulheres, e os irmãos que desejarem, ou as irmãs também que desejarem, após o culto poderão procurar junto ao ponto do Verbo alguns exemplares disponíveis ali. Mas, na verdade, eu quero falar especificamente da área de educação cristã missionária, que lembra o trabalho realizado pelas mulheres batistas do Brasil ao longo de toda a sua história, em especial através das duas grandes casas de formação e de educação, o CIEM, antigo IBER, no Rio de Janeiro, e o SEC, aqui no Recife, que também já teve outro nome, o nome de ETC. Então, na verdade, nós com muita alegria temos conhecido um pouco mais dessa história e temos vibrado com aquilo que Deus tem feito em nossa pátria e ao redor do mundo através deste trabalho. Teremos, por isso, uma participação direta das mulheres em nossa programação desta noite. Quero registrar com muita alegria a presença entre nós da professora Deise Santos Correia de Oliveira, secretária executiva da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. Vamos providenciar um lugar para que ela esteja conosco aqui na plataforma. Prefere ficar com o irmão Weston aí? Ela está preferindo ficar com o irmão Weston ali, o seu esposo, sentado ali ao seu lado, mas fica então o registro da presença da professora Deise conosco neste culto. É sempre uma alegria recebê-la. Neste momento eu quero passar a palavra à professora Cássia
coordenadora das Mulheres Cristãs em Ação de nossa igreja, e ela dará início à programação deste culto, conduzindo a leitura bíblica nesse instante. De pé, façamos a leitura bíblica que se encontra em 1 Crônicas 16, 28 e 29. Leiamos. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Queremos te agradecer pela existência da Igreja Batista da Capunga. Obrigada, Senhor, por este momento de culto. Queremos te colocar nas tuas mãos, Senhor, a União Feminina Missionária Batista do Brasil, que coordena, que organiza o trabalho do CIEM e do SEC. Obrigada, Senhor, por esse trabalho tão bonito. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que estão ali estudando, que saem para o campo, Senhor, que saem para as tuas igrejas para te servir, Senhor. E aqueles missionários que vão também para o campo. Muito obrigada, Senhor, por este momento, por este dia. E obrigada, Senhor, também pela nossa pregadora de hoje. Ajuda a professora Mayra, Senhor, no momento em que ela vai trazer a tua mensagem. Te agradecemos por tudo isso e te louvamos. Amém. Deus
nós temos em nossa igreja 4 irmãs nossas que estão internadas na UTI, nos hospitais aqui no Recife, pelas quais devemos orar. Irmã Janete Menezes, irmã Grace Iris, Maria Icléia Silva e a irmã Atenê Cruz. 4 irmãs que estão em UTIs. Devemos orar por essas irmãs, pela recuperação da sua saúde. Também orar pelas famílias que estão apreensivas quanto a diagnóstico, quanto a procedimentos. Devemos continuar orando pela recuperação de Jaqueline Carvalho, irmã Apolônio Ataíde. Irmã Apolônio está sofrendo de uma virose. Pela recuperação do irmão Wilson Tinoco, depois de uma cirurgia, ser submetido a uma cirurgia. Lembrando também da educação feminina. Hoje nós, mais especificamente, estamos vivendo o Dia da Educação Feminina entre as igrejas batistas brasileiras, pelo projeto 1123. Lembrando que sua família está sendo alvo de orações às 11 da manhã e às 11 da noite. Então, seria muito bom que você também orasse por outras famílias nesse mesmo horário, além de estar participando do projeto de missões nacionais 100 dias de oração pelas famílias brasileiras. Devemos orar também pelo Congresso Infanto Juvenil. E para essas orações, eu convido a irmã Deise Correia para que venha aqui e faça essa oração, lembrando das pessoas enfermas, lembrando da educação feminina, do Congresso Infanto Juvenil, e também coloque diante de Deus o nosso país. Desde que iniciou a Copa das Confederações, o Brasil tem sido tomado por manifestações, protestos, alguns pacíficos, outros um tanto não pacíficos, mas a sociedade brasileira está mostrando a insatisfação diante de várias situações. Devemos orar pelo nosso país também, e para que esses protestos sejam protestos pacíficos e que possamos, como Brasil, de fato ter acordado. A irmã Deise Correia. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença para Te agradecer tantas bênçãos e a Tua presença na vida de cada um de nós, e Te suplicar pelas pessoas que neste momento sofrem a dor física, alguma enfermidade que está abatendo o seu corpo, mas que o Senhor, que é o médico dos médicos, se faça presente na vida dessas pessoas, cuidando a cada instante, dando forças e esperança para esta caminhada. E que os familiares também estejam envolvidos no cuidado e no carinho, que é tão importante para estes momentos. Te suplicamos, Senhor, que Tu estejas com todas essas pessoas que foram mencionadas neste momento e outras que talvez não chegaram ao conhecimento nosso. Senhor, neste instante, também nós queremos Te agradecer, porque existe uma organização que ela é mundial, e no Brasil ela tem uma linda história que hoje nós estamos comemorando. A União Feminina Missionária Batista do Brasil, que está aniversariando hoje. E essa instituição que alcança mulheres em todo o nosso país. Em cada canto, existem mulheres que estão trabalhando no Teu reino, em prol de uma formação de educação missionária. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu estejas abençoando a instituição, as suas organizações e especialmente as suas 2 casas de preparação de vocacionados, cada uma marcando a história da nossa denominação em Recife, no Rio,
tem formado milhares de jovens, de homens e mulheres que têm passado nestas casas, recebendo assim uma formação para o Ministério da Educação Religiosa, Ministério Social, música, e o preparo especialmente para a obra missionária. Olhando os quadros de missões mundiais, missões nacionais e missões estaduais, nós contemplamos o valor destas casas, onde tantas vidas estiveram e estão no teu reino, no trabalho missionário. Por isso nós te agradecemos por essa história. Te pedimos que tu estejas abençoando as direções das duas instituições, seu corpo docente, discente, aqueles que estão trabalhando e as igrejas que sustentam estas casas, especialmente no levantamento desta oferta para a continuação da missão que recebemos. Essa é a nossa oração, cheia de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Reiteramos nossa gratidão à professora Deise por sua presença neste culto. Ela está convalescendo de uma cirurgia oftalmológica, ainda assim se empenhou em estar conosco nesta noite, o que alegra muito o nosso coração. Meus irmãos, não é possível mensurar o peso, a importância e a contribuição do trabalho da União Feminina Missionária Batista do Brasil para as nossas igrejas ao longo de toda a sua história. Não é possível relacionar toda a sua contribuição e toda a sua influência. Mas eu queria só mencionar que uma das áreas nas quais esta influência é mais presente é justamente a área da educação religiosa. Conquanto seja uma instituição eminentemente missionária em seu foco e em sua visão, há outras organizações da igreja voltadas para a obra missionária, mas na área da educação religiosa, a contribuição da União Feminina Missionária tem sido muito significativa. Por isso, nós decidimos reservar o dia de hoje e este culto para, dentro das homenagens que têm sido prestadas ao longo da celebração dos 90 anos da igreja, destacar uma homenagem especial. Eu queria convidar para estar aqui à frente a professora Lenira Luna, e aqui ela representa os educadores religiosos que atuaram nesta igreja ao longo de sua história, e ela representa a grande contribuição nesta área decisiva para a vida desta igreja. Muito da história dessa igreja, muito da estabilidade dessa igreja se deve justamente ao empenho e ao cuidado na área da educação, na área da formação e desenvolvimento das novas gerações. Por isso, eu queria convidar a irmã Marise Paranaguá, relatora da nossa equipe de celebrações da igreja, para passar à professora Lenira Luna uma lembrança deste momento e, dentro das nossas celebrações dos 90 anos, passar-lhe um troféu dos 90 anos da Capunga, e com isso nós queremos homenagear aqueles que por aqui passaram atuando na área da educação religiosa, da educação cristã, e especialmente ela que atuou por mais de 20 anos nesta área da igreja, deixando um grande legado, deixando uma contribuição extraordinária. Mas eu queria aproveitar esta oportunidade também para fazer uma referência ao presente. Eu queria convidar a irmã Ellen Palmeira para vir aqui à frente, esta jovem, para passar às mãos da professora França Cleia Borges um presente de nossa igreja. A professora França é a atual ministra de Educação Cristã de nossa igreja. É um trabalho, por muitas vezes, silencioso e discreto.
que aparece pouco, pelo menos nos momentos de culto, mas os irmãos não têm ideia, não têm noção da dimensão do trabalho de educação cristã em nossa igreja. Eu creio que ninguém tem a dimensão exata do que é esse trabalho, o gigantesco trabalho desse ministério da igreja, que envolve todos os membros da igreja, todas as organizações da igreja, todo o trabalho da igreja. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã França, a continuidade que ela tem dado a esse ministério, realizado por outros que aqui passaram, especialmente Lenira, que a antecedeu, mas nós louvamos a Deus pela vida, pelo ministério e pelo trabalho da professora França, e é claro, na sua pessoa homenageamos toda a equipe que atua nesse ministério, uma grande equipe, competente, dedicada, empenhada, que tem feito uma grande diferença no trabalho de nossa igreja. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé, e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Não sei se a professora Maria Betânia Araújo está presente, não está. Eu vi o pastor Ramos André, pensei que ela estivesse. Mas nós vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecendo a Deus a vida da professora Lenira. E eu vou pedir à professora, deixa eu ver quem poderia fazer esta oração nesse instante. Eu havia pensado no nome da professora Betânia por ter passado por aqui também. Mas a irmã Nancy Naves está presente aqui. E eu queria convidá-la para vir aqui nesse instante e ela fazer esta oração. Ela atualmente é a vice-presidente da Junta do Seminário de Educação Cristã, representa, portanto, muito bem esse trabalho de formação de educadores religiosos em nossa pátria, trabalho desenvolvido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Irmã Nancy, nesse instante, nos dirigirá a Deus nesta oração de gratidão. Nós podem se assentar, daremos continuidade a este culto com a palavra do diácono Daniel Abreu para o momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Convidamos os nossos diáconos para nos apoiarem neste momento do culto. Queremos também informar aos nossos queridos visitantes que este é um momento que Deus nos dá o privilégio de, como igreja, contribuir em oferta e dízimos, e sabendo que nós nos tornamos participantes do projeto de Deus de evangelização do mundo. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, os versículos 40b e 41a, a palavra de Deus nos diz assim: eu aceitarei o seu culto, pedirei que vocês tragam ofertas e o melhor de tudo que vocês possuírem para dedicar a mim, diz o Senhor. Vocês serão como uma oferta de incenso perfumado, eu terei prazer em vocês. Yeah.
Convidamos a diaconisa Valderese Fernandes para, logo após o texto lido, ela agradecer a Deus as ofertas e os dízimos entregues. Lemos nesse instante o Salmo 119, os primeiros e segundo versículos. Diz assim a palavra de Deus: felizes são aqueles que fazem da lei do Senhor o seu caminho e andam por ela sem se desviar. Felizes aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor revelado a nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo teu Filho que se derramou por nós. Ó Deus, e nós te pedimos, Senhor Deus, ajuda-nos para que também nos derramemos por ti, Senhor Deus, para que através também, Senhor Deus, dos nossos bens, nós possamos, Senhor Deus, estar agradecendo a ti pelas grandiosas bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos para que tenhamos sempre um coração grato a ti e te louvemos por todo o bem e pelo que tu és em nossas vidas e na vida de toda essa terra, Senhor Deus, de todo esse universo criado por ti. É o que nós te agradecemos e louvamos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Da responsabilidade que é grande e que pesa, a alegria em servir a Deus é maior.
de uma maneira especial nessa igreja tão carinhosa. Eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão por todas as expressões de carinho durante todo o tempo, né? Os pastores falam muito disso aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês, a cada irmão que faz parte dessa igreja. Fiquemos em pé para a leitura bíblica que faremos dos versículos de 1 a 3 do capítulo 61 de Isaías, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém. Vamos cantar o hino Graça e Salvação 441, do cantor cristão. Senhor.
Conforme mencionei no início, nós temos hoje a alegria de receber uma visitante muito especial para nós. É significativo que no dia em que os batistas brasileiros celebram o aniversário da União Feminina Missionária Batista do Brasil e o Dia de Educação Cristã Missionária, tenhamos conosco a presidente da União Feminina Missionária Batista do Brasil, a nossa irmã, professora Mayra Proença de Julião. A irmã Mayra é esposa do pastor Jocely Alves Julião, da Igreja Batista Betel, em Curitiba. Eles têm 2 filhos, Gustavo e Guilherme, que lhes trouxeram 2 noras, e tem também hoje 2 netas, Gabriela e Alice. Posso lhe garantir que pelo menos o nome de uma das netas eu não vou esquecer, né? Então, Gabriela e Alice são as 2 netas da irmã Mayra, e neste momento, com muita alegria, eu quero lhe passar a palavra, expressando nossa gratidão por sua presença entre nós e desejando que o Senhor, através dela, fale ao nosso coração. Boa noite a todos, graça e paz no amor de Jesus, amém? Quero saudar a todos, quero saudar esta amada igreja, no nome da nossa União Feminina Batista do Brasil. Trago a saudação também do nosso staff, todo o nosso staff ali do escritório da União Feminina, de toda a liderança da União Feminina, e como eu costumo sempre dizer, quero dizer que vocês, mulheres cristãs em ação, são muito amadas por nós. Não vou dizer que nós amamos homens, mas as mulheres são muito amadas por nós, muito queridas, porque são mulheres valorosas, mulheres que têm a visão e a missão de cumprir a ordem de Jesus, que é o ID. E com isso e com essa visão é que nós comemoramos hoje o aniversário da União Feminina Missionária, 105 anos. E tem o nosso SEC e o CIEM, que também hoje nós estamos pensando com muito carinho e com muito amor por essas 2 escolas que nós, mulheres batistas brasileiras, sustentamos. Quero também trazer a saudação da minha igreja. Meu esposo falou, onde você estiver também, leve a nossa saudação e o nosso carinho e apreço a esta amada igreja, porque eu sei que ele está orando por nós neste momento. E a nossa igreja também está orando por nós nesse momento. A União Feminina é uma união que tem a visão de missionário. Missionar. E nós sabemos que existem muitas missionárias, muitos casais que estão trabalhando no campo, que saíram do SEC e do CIEM. E para nós isso é motivo de alegria, de poder saber que Deus está nesse negócio. E que Deus se agrada daquilo que nós estamos fazendo, porque nós levamos a sério esse ID de Jesus. E pensando nisso, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. No ano passado, o tema de nossa Convenção Batista Brasileira foi no sentido de sermos luz em um mundo em trevas. E a divisa da União Feminina Missionária Batista do Brasil foi exatamente esse versículo. Esse ano nós estamos pensando e sendo desafiados a valorizar a nova geração, crianças,
jovens e adolescentes. Mas como eu posso, como pessoa cristã, uma pessoa que tem a Jesus, que faz parte do corpo de Cristo, como eu posso valorizar esta geração que está ao nosso redor, se nós, como pessoas, não estamos vivendo uma vida que agrada a Deus? Porque essa geração que está aí, pode ter certeza, meus queridos, eles estão olhando para nós. Eles estão olhando para ver se nós realmente vivemos aquilo que pregamos. É importante, queridos, diante daquilo que nós lemos, para nós seres humanos, como é importante a luz, não é verdade? Como é triste viver em trevas, na escuridão. Você já passou por essa experiência? Digamos que agora nós estamos aqui, de repente, acaba a luz. É desagradável, não é? Trata-se da luz física, a luz natural, que faz parte da nossa natureza. E durante o dia, o que nós temos a alegria de ver? O sol. Eu, por exemplo, não sei viver sem o sol. Quando lá em Curitiba, é mais tempo sem sol do que com. E quando não tem sol, eu fico triste. Aí eu tenho que iluminar minha casa toda, porque eu gosto de luz. Então, nós sabemos que o Sol é uma estrela central do nosso sistema solar. Nós nem podemos imaginar, nem calcular o quanto ele é fundamental para os seres vivos, especialmente nós, os seres humanos. Não podemos viver sem a luz do Sol. Ele tem um papel importantíssimo na nossa saúde. Para termos ossos e dentes em bom estado, nós necessitamos da vitamina D, que atua no metabolismo do cálcio e do fósforo, prevenindo o raquitismo, a osteoporose. Essas vitaminas só aparecem porque tais produtos são expostos aos raios da luz do sol. Lá em Curitiba, os médicos estão sempre receitando vitamina D, porque nós temos pouco sol, não é sempre que temos. Então, temos que tomar a vitamina para poder repor aquilo que está faltando no nosso corpo. Infelizmente, hoje nós temos cada vez mais rarefeita a camada de ozônio que nos protege dos raios solares fortes. E por causa disso, é perigoso não andarmos de óculos escuros, loção protetora na pele, por causa dos raios ultravioletas que são nocivos para a nossa saúde. Tudo porque o homem tem mexido na natureza que Deus criou de forma tão perfeita. Os mais antigos aqui podem se lembrar da luz da vela ou da lamparina. Pois bem, com relação à luz artificial, mais especificamente à eletricidade ou à luz elétrica, não faz muito tempo que ela foi descoberta. Há cerca de 100 anos atrás, não era utilizada a eletricidade. A iluminação era natural, ou feita com a queima de óleos, por exemplo, da baleia, ou mais recentemente da queima de gases. Alguns aqui, talvez da terceira idade, ainda se lembram como os alimentos eram cozidos com a queima da lenha. Lá no Paraná ainda existe ali o fogão a lenha, principalmente nas cidades do interior. E como a comida é mais gostosa quando ela é feita no fogão a lenha. Quem nunca comeu, experimente e vai ver como é diferente. A descoberta e invenção da luz elétrica por Thomas Edison, que morreu com 84 anos, inventor americano, melhorou a qualidade de vida e a possibilidade de trabalhar no período noturno, coisa que antigamente não existia, hoje já existe. E logo depois vieram as indústrias, os transportes, o fonógrafo, o rádio, a televisão, que revolucionaram a comunicação. Então, em seguida, com a tecnologia, veio a eletrônica, os computadores, a informática, a aldeia global, a robótica, etc. E sabe-se mais o que vem por aí. Em suma, tudo isso por causa da luz ou eletricidade. Muito bem, com tudo isso nós podemos chegar à conclusão que o sol é imprescindível para nós. E Deus, através da palavra que nós lemos, Deus faz essa comparação com a luz
para que nós sejamos ou irradiemos luz. Deus quer que nós irradiemos luz espiritual. Queridos, pior que as trevas físicas são as trevas espirituais. A Bíblia nos diz que a pessoa que vive sem a presença do Deus vivo, sem Jesus Cristo, ela vive em triste trevas, ela vive no pecado. É coisa ruim viver em trevas. Saiba que para dissipar as trevas espirituais, somente a luz espiritual de Jesus Cristo é que pode fazer a diferença. Literalmente, os servos do Senhor, vamos pensar ali em Paulo e Silas, estavam nas trevas físicas quando eles foram presos na cidade de Filipos. Este acontecimento está aqui no livro de Atos, capítulo 16, versos 16 em diante, que eu gostaria de ler para vocês. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, perante as autoridades. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Esses servos do Senhor estavam fazendo e cumprindo a ordem de Deus. Porque eles foram parar na cadeia? Que crime eles haviam cometido? Eles foram presos porque, em obediência à ordem do Senhor Jesus, eles pregavam o Evangelho, quando ele seguia por alguns dias esta jovem que adivinhava, possuída por espírito maligno. E essa jovem dava lucros financeiros a seus empresários. Claro que eles não gostaram. Então os apóstolos, em nome de Jesus Cristo, expulsaram o espírito demoníaco daquela jovem. E claro, acabou-se o lucro. Cessou. Aí houve acusações mentirosas, e após isso eles foram chicoteados. Eu fico imaginando a dor que aqueles servos do Senhor estavam sentindo, porque eles foram chicoteados até sangrar. E depois foram lançados na prisão, e fico imaginando que a prisão daquela época era uma prisão úmida, escura, e ainda acorrentados no tronco, que era instrumento de tortura. Que situação humilhante, que situação constrangedora eles passaram. Qual seria a sua reação, meu querido, se você passasse por tal situação? Eu não sei qual seria a minha atitude. Eu oro sempre ao Senhor Jesus todos os dias para que jamais eu negue o nome de Jesus, em qualquer situação. Essa tem sido sempre a minha oração. Sabe por quê? Lembra-se de Pedro? Quando Pedro disse: Senhor, eu jamais vou te negar, de jeito nenhum. E Jesus disse: Pedro, você vai me negar. Você vai me negar por 3 vezes. E ele diz: jamais, Senhor. Não. Então, queridos, nós temos que estar sempre vigilantes diante do Senhor, pedindo a Deus que Ele, pelas misericórdias dEle, para que nós estejamos firmes, para que não neguemos a Jesus em nenhum momento. A atitude de Paulo e Silas na cadeia, naquela
cadeia escura, mal cheirosa do primeiro século. Qual foi a atitude daqueles dois servos do Senhor? Orar e cantar. Está ali no verso 25 do capítulo 16 de Atos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Apesar de todo sofrimento, injustiça, impiedade, humilhações sofridas, eles cantavam hinos a Deus. Existe um versículo na Bíblia que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Como é difícil. É difícil quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, quando sofremos pressões de um lado e pressões de outro, quando nós temos alguém da nossa família que nós amamos muito e que está entre a vida e a morte, quando nós passamos por algum acidente e outros tipos de problemas que nós passamos, a nossa atitude qual é? Murmuração, reclamação. Não gostamos, claro, somos humanos, não gostamos da situação. Mas a palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Em tudo, irmãos, não por tudo. Nós também não somos masoquistas, né? Não vamos agradecer a Deus porque eu caí e quebrei uma perna. Mas se Deus permite, somos servos do Senhor, e Ele permite que passemos aquilo, Deus quer que em tudo nós agradecemos a Ele. Porque Jesus é a verdadeira e eterna luz. E Ele habitava nos corações de Paulo e Silas. E Ele deseja habitar de forma eterna nos nossos corações. É fácil louvar a Deus na tribulação? Não, não é fácil. Como seres humanos, a nossa vontade é chorar, murmurar. Mas quando nós tomamos essa atitude de dizer: Senhor, eu te agradeço, mesmo nesses momentos de aflição, sabe o que nós estamos demonstrando ao Senhor? Senhor, eu confio em Ti, porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sou Teu servo, eu sou Tua serva. Sim, quando Jesus habita no coração de uma pessoa, quando Ele é o único Salvador e Senhor de alguém, ela se torna consciente de que tudo aquilo que acontece na sua vida é para o bem daquele que ama a Deus. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele ilumina e para sempre o coração e a vida de todo pecador, de todo aquele que crê e o recebe como seu único Salvador e Senhor. Querido, se você está em trevas, se você hoje está passando por uma situação de profunda tristeza em sua alma, ainda está na escuridão, este é o momento de você aceitar a Jesus, que é a luz do mundo. Mas também quero falar para você, meu querido irmão, que já tenha Jesus no seu coração. A palavra de Deus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Paulo e Silas estavam cumprindo o ide de Jesus. E lá dentro da prisão, milagres aconteceram, porque eles fizeram a luz de Jesus brilhar e almas se renderam a Deus. Paulo e Silas foram a luz espiritual no meio daqueles presos. Eu estou lembrando de um livro que eu li, chama-se O Homem do Céu. É a história de um chinês, se não me engano o nome dele é Irmão Yong, se não me falha a memória. Eu chorei do começo ao fim quando eu li aquele livro. Este homem está vivo ainda. O que ele sofreu para pregar o Evangelho ali na China. Os irmãos sabem que a China é um país comunista, é um país que não quer saber de Deus, mas através daquele homem. Começou quando ele soube que existia a Bíblia, e ele queria ler a Bíblia. E ele andou quilômetros para poder conseguir uma Bíblia, porque era coisa raríssima a leitura da Bíblia. E aquele homem comeu literalmente a Bíblia, porque ele decorou a Bíblia de cabo a rabo. Que maravilha! As obras que aquele homem fez, mas o que ele sofreu.
Ele foi preso várias vezes, foi torturado várias vezes, mas ele sabia que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse com ele, porque muitas almas se converteram ali na prisão. Paulo e Silas estavam cumprindo o ID de Jesus. E sabemos que vários irmãos nos dias de hoje estão cumprindo o ID de Jesus. Vários missionários que nós mandamos através das nossas juntas estão sofrendo por amor a Jesus. Estão padecendo momentos difíceis por amor a Jesus. Seguir a Jesus é estar disposto a refletir a luz. E isso tem uma condição, queridos. E essa condição pode ser o abandono por parte de amigos, membros da família que não querem viver à luz de Jesus. O Evangelho de Cristo sempre traz ensinos que vão contra o ritmo comum da vida. Aquela balada, aquela malícia, imoralidade, ou de sentir prazer em ver vídeos pornográficos, tudo isso traz prazer à carne, mas faz muito mal ao espírito. E quando praticamos coisas que não agradam ao Senhor, nós estamos vivendo em trevas e não na luz de Jesus. Mas Jesus faz o convite à luz. Se você que realmente quer convidar a Jesus Cristo para iluminar a sua vida e tirar definitivamente você das trevas da alma, então prepare-se, porque muitas vezes suas costas sangrarão como sangraram as costas de Paulo e Silas. Quando os magistrados da cidade, os doutores da lei, mandaram açoitá-los. Deus tinha um propósito em relação aos presos, ao carcereiro e à própria vida deles. Ali está no verso 26 em diante. Eu fico imaginando o desespero daquele carcereiro ao ver que após o terremoto, todas as portas estavam abertas. Ele sabia de sua responsabilidade e que pagaria com a própria vida, com torturas, e imaginou que todos aqueles presos, com as portas abertas, haviam fugido. Mas a luz de Jesus brilhou mais forte, porque aqueles missionários não haviam fugido e nem os outros presos. E eu creio que naquele momento Paulo e Silas perceberam por que Deus havia permitido que eles estivessem presos. Vidas transformadas. Paulo e Silas apenas com seus cânticos e orações. Eu acho que eles não precisaram falar mais nada. Pregaram o Evangelho. Que testemunho maravilhoso. Como é bonito quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, e por nossas ações, e saiba que nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. As pessoas podem olhar para nós e ver a luz de Jesus brilhar em nossa vida. Hoje, nós vemos que é diferente a situação. Nós sabemos que vivemos em momentos, em situação política, a onda de corrupção, a injustiça, não é muito diferente daquele tempo. Porém, toda essa onda de erros e desmandos ocorrem porque grande parte dos líderes e liderados, dos governantes e governados, que estão subornando e subornados, eles estão nas trevas espirituais. Eles precisam da luz de Cristo. E somente eles? Não. Nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdades, familiares, os drogados, tanta gente ainda nas trevas do pecado. E você, meu querido irmão e minha querida irmã, como você está? O que é que você está fazendo para que essa situação mude? Você está nas trevas ou está na luz? Saiba que seguir a Jesus, ser luz, muitas vezes é andar na contramão do mundo. Muitas vezes é viver na contracultura, porque é não se conformar e se adaptar ao mundo que está nas trevas. O apóstolo Paulo fala ainda em Romanos, capítulo 12, verso 2, e diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus quer que nós sejamos luz. Deus quer que nós transformemos este mundo através da nossa mente renovada. E essa mente renovada é a mente de Jesus. Ele quer que nós irradiemos luz de forma natural, não forma forçada. Existe uma história que diz assim: se fosse você, o que você faria? E a história é assim. Começa com um homem gritando dentro do carro, onde existia um casal, e disse assim: pare agora aqui nessa estrada. E quando ele sai, ele está com um revólver na nuca desse homem. E diz assim: vai andando, porque eu quero que você saiba uma coisa. O Deus que você diz que tem, eu não creio nesse Deus. Eu quero ver agora se o que Deus que você está apregoando, se você crê realmente e se você tem certeza de que Deus existe, então agora você proclama esse Deus, porque se você proclamar esse Deus, eu vou matá-lo. Enquanto isso, a sua esposa estava no carro chorando, não sei se estava orando, e aquele homem muito assustado, apavorado, e ele disse, e aquele homem ainda com o revólver apontado e dizer: você vai ou não vai dizer que você tem um Deus que realmente existe? Você vai dizer que esse Deus é um Deus real? Porque se você disser, eu vou matá-lo. E aquele homem ficou, eu lhe dou 10 segundos. Aí ele começou: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Quando ele falou 0, ele falou assim: não, eu nego, não é o Jesus, não, esse Deus que você está falando não existe. E aí aquele homem começou a chorar, ele recolheu o revólver e disse assim: eu pensei que você fosse realmente um cristão, e vejo que eu ainda estou com a minha alma torturada, porque eu queria saber se realmente Jesus e se realmente Deus existia. Eu não estava com a intenção de matá-lo, e não iria matá-lo, mas eu queria ver até onde você ia com esse Deus que você prega. Já vi que esse Deus não presta. Querido, essa história para mim é uma história impactante. É uma história que pode acontecer comigo e pode acontecer com você a qualquer momento. E o que você vai fazer? Se fosse você, o que você faria? Nessa noite, meu querido, você está sendo convidado para ser luz. Às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo certinho. E Deus ainda quer mais de você. Deus quer muito mais de cada um dos seus servos, porque há muitas almas aí fora gemendo, torturadas, porque estão nas trevas, não tem luz. E nós somos muito egoístas quando nós deixamos de pregar o Evangelho, quando deixamos através de nossa vida, deixamos de testemunhar de que Jesus é a luz do mundo, de que Jesus é aquela pessoa que vai preencher o vazio que existe no coração do homem. Se você já entregou sua vida a Jesus, então com a sua vida e testemunho diante das pessoas, seja realmente luz e glorifique a Jesus Cristo. Se você sente sinceramente que está em trevas e que você não tem certeza da sua salvação em Jesus, hoje você pode receber a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. E saiba que a luz de Cristo inundará o seu coração, a sua vida para sempre, e você terá verdadeira alegria e a vida eterna. Gostaria que nesse momento você abaixasse a sua cabeça. E nesse momento você estivesse orando ao Senhor. E orasse ao Senhor como quando eu escrevi essas palavras, eu perguntei a Deus: Senhor, eu tenho sido verdadeiramente luz? Eu tenho verdadeiramente testemunhado de que somente Jesus Cristo é a luz do mundo? Ou eu estou negando a Jesus nos meus negócios? Ou eu estou negando a Jesus dentro do meu lar?
ou eu estou negando a Jesus na rua, na minha faculdade. Este é o momento de você pensar e meditar verdadeiramente o que é que Deus quer da sua vida. Saiba, meu querido, que Deus quer muito mais de nós. E a palavra de Deus diz que aquilo que nós fazemos ainda é muito pouco. Creio que esta igreja tem sido muito abençoada, juntamente com seu pastor. Mas Deus quer muito mais desta igreja. Deus quer muito mais vidas para a obra do Senhor, através desta igreja. Deus quer que esta igreja seja relevante na comunidade onde ela está inserida. E você, meu querido, não sei, mas se você não tem certeza da sua salvação, saiba que você não está salvo. Porque a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E Jesus nesse momento está convidando você, para que você também possa ser luz. Mas para você ser luz, é necessário que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Onde você estiver, se você tomou a decisão de que você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, este é o momento de você levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu aceito a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Este é o momento. Levante sua mão e diz publicamente e mostre, Senhor, eu estou nas trevas e eu preciso da luz. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, faça um propósito com o Senhor, de realmente ser luz como Deus quer, para que este mundo, este Brasil, realmente possa viver e olhar em nós que realmente Jesus Cristo é a luz do mundo. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa calar fundo no coração do teu povo. Nós pedimos que cada um aqui, que é crente em Jesus Cristo, realmente seja luz e faça diferença, Senhor, onde ele estiver. Ó Deus, abençoa ricamente esta igreja. Abençoa o seu pastor, a sua família, os seus pastores, os seus líderes. Ó Deus, transforma a vida de muitas pessoas através desta igreja, ó Deus. Para que quando estivermos diante de Ti, ali no trono, quando Jesus Cristo voltar, Ele possa dizer, bom está, servo e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Ó Deus, ouve as nossas orações. Nós te pedimos isso, não porque mereçamos, mas é pelo sangue e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa estar abençoando grandemente esta igreja e juntamente com o seu pastor, porque sei que Deus tem grandes obras ainda a fazer através de cada um de vocês. Amém? Se você sentiu no seu coração o desejo de tomar uma decisão nesta noite, seja a decisão de entregar sua vida a Jesus e experimentar a luz de Cristo dissipando as trevas da sua vida, seja a decisão de ser luz como servo de Deus, demonstrando e levando a luz de Cristo àqueles que dela necessitam. Há no banco onde você está sentado um cartão onde está escrito minha decisão. Se você quiser expressar a sua decisão, preencha esse cartão, entregue aos pastores à saída do templo. E nós queremos orar por sua vida, acompanhá-lo em sua decisão. Se você nos acompanha através do rádio, através da internet e deseja tomar alguma decisão nesse instante também, compartilhe conosco. Nós queremos estar ao seu lado e caminhar ao seu lado neste momento. Louvamos a Deus pela mensagem que chegou ao nosso coração. E desejamos de coração que, como igreja, sejamos cada dia mais
luz para este mundo. Vamos cantar nesse instante, tua voz escuto a convocar-me, e vamos responder ao nosso Deus, vamos responder a esta convocação, dizendo que estamos prontos a entregar o que somos e o que possuímos nas mãos do Senhor. Nós estamos chegando ao final deste culto, agradecidos a Deus por este dia, por tudo quanto Ele nos proporcionou, mas agradecidos também à professora Mayra pelo modo como ela se deixou usar por Deus para falar ao nosso coração. Pedimos-lhe que transmita ao seu esposo, à sua igreja, o abraço de nossa igreja, o desejo de vê-los e tê-los entre nós numa outra ocasião. Eu queria pedir à professora Cássia para passar às mãos da irmã Mayra um CD comemorativo dos 90 anos de nossa igreja, CD com o coro dos 90 anos, uma recordação da Igreja Batista da Capunga, que esperamos ela leve consigo e, ao ouvir, possa se lembrar de nós também em suas orações. Louvamos a Deus por sua vida, que Deus a abençoe grandemente em seu ministério, de modo muito particular, à frente da União Feminina Missionária Batista do Brasil, como sua presidente, desse grande ministério realizado pelas mulheres batistas de nossa pátria, ao longo de 105 anos comemorados hoje, e naquilo que Deus ainda tem a realizar. Nós estamos chegando ao final deste culto, queremos agradecer também a presença daqueles que nos visitaram, desejamos a todos uma semana guiada por Deus, cuidada por Deus. Lembramos o programa logo de manhã, de segunda a sexta, a partir das 7 horas, no canal 4, TV Tribuna, quando a palavra de Deus pode chegar ao seu coração durante esses dias, e as atividades da igreja também durante a semana. Nós queremos, neste momento, ficar de pé. Eu queria convidar a professora Iracide Araújo Leite, presidente da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, que também representa a Convenção Batista Brasileira, para vir aqui à frente. Eu queria que ela fizesse esta oração final. Ela que durante 19 anos foi reitora do Seminário de Educação Cristã, uma das duas casas de formação
mantidas, dirigidas pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então nós vamos orar nesse instante. Após a oração, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Os pastores irão até a porta, acompanhados da irmã Mayra, a professora Cássia, a professora França, e então os irmãos poderão deixar esse santuário. Oremos. Deus, nosso Pai, recebe a nossa profunda gratidão pelo teu amor para conosco, Pai. Abençoa-nos, Senhor, para que sejamos fiéis à tua vontade, ao projeto que tu tens para cada um de nós. Te agradecemos pela mensagem desta noite. Permite, Senhor, nosso Deus, que sejamos verdadeiras luzes nas trevas, que o mundo possa reconhecer que só Jesus Cristo salva. Agradecemos a vida de Mayra, que ela continue, ó Deus, fiel, abnegada, uma obreira tua, ao lado do seu esposo, na sua família, na sua igreja, na União Feminina. Te agradecemos pelo trabalho das mulheres batistas do Brasil, em particular, as mulheres batistas da Igreja da Capunga. Permite, Pai, que nós possamos crescer, que as dificuldades sejam sanadas. Dá-nos, ó Deus, os recursos necessários para o desenvolvimento da Tua obra. Cuida de nós, abençoa o nosso querido pastor e o ministério da nossa igreja. Nós oramos, Pai, pedindo que Tu nos abençoes durante esta semana que se inicia, a fim de que o Teu Santo Espírito nos acompanhe e onde quer que estejamos, possamos dar um testemunho brilhante de que Jesus Cristo, de fato, domina as nossas vidas. Nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, a quem sejam glórias e honra por toda a eternidade. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.